Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefários. Tudo começa com um cara chamado Eduardo. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais. É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boa para ele. Porém, antes de tudo, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. Não dá para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Eduardo. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Eduardo não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e conta alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Eduardo diz que está possuído por um demônio chamado Nefários. E mais, ele afirma que Nefários é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martins, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Eduardo só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Eduardo não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Eduardo começa a contar detalhes da vida dele, Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele? Será que Eduardo realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, o Nefários começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Eduardo. Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefários diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefários responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefários diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa o Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefários, ele ainda quer
acreditar que Eduardo está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefares sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle. Nefares também começa a falar sobre o passado de Eduardo, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal. Enquanto o Nefares vai jogando informações perturbadoras, Dr. Martin começa a sentir uma pressão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Eduardo vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação. Da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefares começa a discutir uma questão filosófica, como o conceito de livre-arbítrio, de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas. Ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefares fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças. Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático, não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefares aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Eduardo está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo.
Ele precisa decidir se acredita ou não que Eduardo está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Eduardo, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefarius começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras, como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefarius cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Eduardo realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefarius. Tudo começa com um cara chamado Eduardo. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais. É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boa para ele. Porém, antes de tudo, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. Não dá para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Eduardo. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Eduardo não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e contra alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Eduardo diz que está possuído por um demônio chamado Nefarius. E mais, ele afirma que Nefarius é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martin, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Eduardo só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Eduardo não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Eduardo começa a contar detalhes da vida dele, Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele?
Será que Edward realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, Nefarius começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Edward. Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefarius diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefarius responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefarius diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa o Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefarius, ele ainda quer acreditar que Edward está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefarius sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle. Também, Nefarius também começa a falar sobre o passado de Edward, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal. Enquanto o Nefarius vai jogando informações perturbadoras, Dr. Martin começa a sentir uma prisão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Edward vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação. Da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefarius começa a discutir uma questão filosófica, como o conceito de livre-arbítrio
arbítrio de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas, ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefares fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças. Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático, não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefares aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Edward está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo. Ele precisa decidir se acredita ou não que Edward está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Edward, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefares começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras, como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefares cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Edward realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefares. Tudo começa com um cara chamado Edward. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais. É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boa para ele. Porém, antes de tudo, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. Não dá para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Edward. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto.
mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Edward não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e contra alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Edward diz que está possuído por um demônio chamado Nefarius. E mais, ele afirma que Nefarius é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martins, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Edward só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Edward não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Edward começa a contar detalhes da vida dele, Dr. Martins, que ninguém mais Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele? Será que Edward realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, Nefarius começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Edward. Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefarius diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefarius responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefarius diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa o Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefarius, ele ainda quer acreditar que Edward está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefarius sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle. Também, Nefarius também começa a falar sobre o passado de Edward, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal.
Enquanto o Nefário vai jogando informações perturbadoras, Dr. Martin começa a sentir uma pressão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Eduardo vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação. Da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefários começa a discutir uma questão filosófica, como o conceito de livre-arbítrio, de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas. Ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefários fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças. Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático. Não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefários aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Eduardo está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo. Ele precisa decidir se acredita ou não que Eduardo está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Eduardo, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefários começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras, como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefários cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Eduardo realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefários. Tudo começa com um cara chamado Eduardo. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais.
É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boa para ele. Porém, antes de tudo acabar, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. A forma não dá para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Edward. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Edward não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e conta alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Edward diz que está possuído por um demônio chamado Nefarious. E mais, ele afirma que Nefarious é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martins, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Edward só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Edward não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Edward começa a contar detalhes da vida dele, Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele? Será que Edward realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, o Nefarious começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Edward. Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefarious diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefarious responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefarious diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa o Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefarious, ele ainda quer acreditar que Edward está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefarious sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle.
Nefares também começa a falar sobre o passado de Eduardo, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal. Enquanto o Nefares vai jogando informações perturbadoras, Dr. Martin começa a sentir uma prisão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Eduardo vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação. Da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefares começa a discutir uma questão filosófica, como o conceito de livre-arbítrio, de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas. Ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefares fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças. Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático, não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefares aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Eduardo está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo. Ele precisa decidir se acredita ou não que Eduardo está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Eduardo, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefares começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras,
como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefarious cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Edward realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefarious. Tudo começa com um cara chamado Edward. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais. É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boas para ele. Porém, antes de tudo, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. A forma para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Edward. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Edward não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e conta alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Edward diz que está possuído por um demônio chamado Nefarious. E mais, ele afirma que Nefarious é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martin, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Edward só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Edward não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Edward começa a contar detalhes da vida dele, Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele? Será que Edward realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, o Nefarious começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Edward.
Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefário diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefário responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefário diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa o Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefário, ele ainda quer acreditar que Eduardo está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefário sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle. Nefário também começa a falar sobre o passado de Eduardo, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal. Enquanto o Nefário vai jogando informações perturbadoras, Dr. Martin começa a sentir uma pressão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Eduardo vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação. Da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefário começa a discutir uma questão filosófica, como o conceito de livre-arbítrio, de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas. Ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefário fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças.
Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático, não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefarius aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Edward está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo. Ele precisa decidir se acredita ou não que Edward está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Edward, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefarius começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras, como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefarius cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Edward realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme. Então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme Nefarius. Tudo começa com um cara chamado Edward. Ele está preso, é condenado à morte por ser acusado de vários assassinatos brutais. É o dia da sua execução. As coisas não estão nada boa para ele. Porém, antes de tudo, o sistema precisa garantir que ele está mentalmente apto, ou seja, que ele tenha consciência do que ele fez e entende que vai ser executado. A forma não dá para executar alguém sem que essa pessoa tenha noção do que está acontecendo, certo? É aí que entra o Dr. James Martins, um psiquiatra bem cético, ou seja, ele não acredita em nada que possa ser que não possa ser explicado pela ciência. O Dr. Martins é chamado para avaliar Edward. Antes da execução, ele chega lá pensando que vai ser só mais um trabalho normal, conversar com o condenado, fazer um relatório e pronto. Mas ele não fazia ideia do que estava por vir. Quando os dois se encontram, Edward não parece estar com medo de morrer, já é meio estranho. Em vez disso, ele começa a conversar de um jeito meio sinistro e conta alguma coisa que deixa o Dr. Martins com pulga atrás da orelha. Edward diz que está possuído por um demônio chamado Nefarius.
E mais, ele afirma que Nefarius é verdadeiro responsável pelos assassinatos e não ele. Dr. Martini, claro, não acredita em nada disso. Ele acha que Edward só está tentando escapar da execução, inventando uma história de demônio. Mas Eduardo não parece estar brincando. A partir daí, a conversa começa a ficar mais estranha e perturbadora. A coisa fica mais tensa. Quando Eduardo começa a contar detalhes da vida dele. Dr. Martins, que ninguém mais Dr. Martins, que ninguém mais poderia saber, ele fala sobre as coisas que o psiquiatra fez e pensou, mexendo com a cabeça dele. O Dr. Martins fica desorientado. Como esse condenado poderia saber tanto sobre ele? Será que Edward realmente está possuído por um demônio? Ou ele é só um cara extremamente inteligente e manipulador? Conforme a conversa vai avançando, Nefarius começa a dar dicas que ele não é um demônio qualquer. Ele quer mais do que apenas atormentar Edward. Ele parece ter planos maiores, como se estivesse tentando manipular o próprio Dr. Martins. As coisas que Nefário diz são tão assustadoras que começam a abalar a visão do Dr. Martins sobre o mundo. Ele que sempre acreditou na ciência e no que pode ser explicado relacionalmente, começa a duvidar de tudo. A cada pergunta que Dr. Martins faz, Nefarius responde com mais segredos e detalhes sombrios. E aí ele solta uma bomba. Nefarius diz que Dr. Martins vai cometer 3 assassinatos antes do fim do dia. Isso parece ridículo, claro, mas a maneira como ele fala deixa Dr. Martins completamente abalado. Agora que Dr. Martins está realmente preso no jogo de Nefarius, ele ainda quer acreditar que Eduardo está mentindo, mas a cada nova revelação faz isso ficar mais difícil. Nefarius sabe exatamente o que dizer para mexer com o psiquiatra e leva a questionar tudo. O que era para ser apenas uma simples avaliação mental antes da execução vira um jogo de gato e rato, com o demônio no controle. Nefarius também começa a falar sobre o passado de Edward, revelando detalhes sobre assassinatos que ele cometeu quando estava sob o controle do demônio. Ele explica como um demônio influencia uma pessoa fazendo com que elas ajam contra sua vontade. E é uma coisa bem sinistra, porque ele sugere que todos os seres humanos podem ser controlados por forças demoníacas. Não se esqueça que o nosso canal é um canal de resumos de filme. Eu já peço para você se inscrever no nosso canal. Enquanto o Nefarius vai jogando informações perturbadoras,
Dr. Martin começa a sentir uma pressão psicológica crescente. Mesmo sendo um homem da ciência, é difícil negar o impacto das revelações. Será que existe algo mesmo além do que ele pode explicar? Será que ele está sendo manipulado para cometer algum erro? A conversa continua e o tempo da execução de Eduardo vai se aproximando, mas Martin não consegue encerrar a situação da forma racional. Algo nele mudou, ele não sabe como lidar com isso. Aqui a história começa a ficar mais profunda. Nefares começa a discutir uma questão filosófica como o conceito de livre-arbítrio, de seres humanos realmente têm controle sobre suas escolhas. Ele sugere que o mal está em toda parte e que tem muitas pessoas que sequer percebem que estão sendo manipuladas. Isso faz com que Dr. Martin pense sobre suas próprias decisões, o que está acontecendo com a sua própria vida. Nefares fala também sobre fé, que o Dr. Martin não tem muito. Ele começa a desafiar o psiquiatra a reconsiderar suas crenças. Será que a ciência realmente pode explicar tudo? Ou existem forças invisíveis que controlam o destino das pessoas? Para o Dr. Martins, essas questões são difíceis de engolir. Ele sempre foi um homem prático, não gosta de que a ideia talvez haja algo além do que ele pode ver. Nefares aproveita cada oportunidade para minar as certezas de Martin, tentando levar o psiquiatra a um ponto de ruptura. Tudo isso enquanto o relógio continua a correr para a execução. O clima está ficando cada vez mais tenso, a pressão psicológica é quase insuportável. Agora as coisas estão realmente pegando fogo. A execução de Eduardo está cada vez mais próxima. O Dr. Martins está correndo contra o tempo. Ele precisa decidir se acredita ou não que Eduardo está dizendo. A ideia é que um demônio poderia estar controlando Eduardo, que ele mesmo está sendo manipulado por forças malignas, algo que Dr. Martin jamais imaginou enfrentar. Nefares começou a tornar tudo mais agressivo em suas palavras, como se estivesse divertindo com o sofrimento do psiquiatra. Ele continua a prever que Dr. Nefares cometerá 3 assassinatos antes do fim do dia. Cada vez mais, isso parece uma possibilidade real, pelo menos na cabeça do Dr. Martin, que está ficando mais vulnerável a cada minuto. A atmosfera no corredor da morte é tensa. Guardas começam a preparar a execução enquanto o Dr. Martin precisa chegar a uma conclusão rápida. Será que Eduardo realmente está possuído ou é apenas um mestre da manipulação? Ele tenta manter sua postura racional. Mas o que acontece a seguir vai desafiar ainda mais suas crenças.